Olá pessoal, aquarista irlandês mais uma vez aqui. A gente vai fazer um novo vídeo, mais uma baguncinha aqui. Hoje a gente vai calibrar o refratômetro chinês e um digital, né? Primeiro a gente vai calibrar o digital, que é muito mais fácil, muito mais simples, mas o chato dele é que você tem que calibrar toda vez que você for medir a salinidade, né? Mas depois você vai ver que é muito simples, né? Agora o chinês que é algo complexo, né? Não sei se vale a pena usar esse chinesinho aqui. Acho que vale mais a pena comprar um de melhor qualidade ou se você tiver paciência e cuidado, um densímetro de precisão, que é aqueles da Tropical Marine, que é de vidro e fica num tubo. Tem um tubo de plástico, ou o tubo pode ser de vidro também, aí você mergulha ele, ele fica boiando e você mede ali qual que é a densidade. E ali é mais preciso, né? Mas tem outras formas. Eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer hoje. Pera aí, deixa eu só virar a câmera. Bom, aqui tá tudo que a gente vai utilizar para fazer a calibração hoje, né? Então, essa tray aqui pra gente evitar fazer uma bagunça, cair água para outro lugar, então é bom sempre usar isso daqui. Embaixo dessas coisas você vai utilizar. O densímetro digital que eu tenho aqui, esse é esse modelo aqui, vocês podem ver, Milwaukee MA887, que é para salinidade, né? E o refratômetro chinês, ó, que a gente vai calibrar ele usando essa chavinha aqui. Bom, então eu vou... aqui tem um copinho aqui pra gente pegar o sal, que a gente vai pegar hoje já um pouquinho do sal aqui. Tem as medidas certinho aqui que a gente vai utilizar. Eu já peguei água de RO, que a gente vai precisar fazer 1 litro de água. Aí tem as balanças aqui de precisão, não sei qual das duas eu vou utilizar, provavelmente essa daqui, que ela é mais precisa do que essa daqui. E tem um pezinho aqui da balança, só para ver se ele está calibrada a balança. E essa vasilha aqui que eu vou colocar o sal e medir certinho aqui o peso do sal, né, para ver se está preciso, porque a gente precisa da precisão, né, a gente precisa que seja exatamente as gramas necessárias para fazer 1 litro de água e chegar na salinidade desejada. Anotei aqui o peso de cada um desses potes aqui, só para garantir que se eu vacilar aqui com a balança e perder a tara dela aqui, eu não vou ter que fazer uma manobra aqui, eu vou saber só calcular aqui qual é o peso do balde mais o peso do sal e pronto, já está certinho. Um papel aqui pra gente limpar o prisma e um algodãozinho aqui. O papel a gente só seca o prisma sem esfregar e o algodãozinho a gente dá um acabamento aqui para não estragar o prisma do leitor digital. Bom, então eu vou posicionar a câmera aqui para ver se fica mais fácil de gravar e fazer tudo. Bom, aqui tá, vamos começar a fazer a calibração do refratômetro digital. Basicamente o que a gente precisa fazer é colocar água de RODI aqui no prisma e ligar ele e apertar o botão aqui que é 0, tá vendo? A gente vai colocar a água aqui no prisma, o RODI, a gente vai ligar ele e a gente vai apertar 0. Aí a expectativa é que apareça 0 aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, talvez eu vou trazer para cá para ver se dá assim na posição sem cair a água do prisma. Vamos lá. Eu vou pegar a água aqui, ó. Pipeta. Pegar a água aqui. Tem que colocar água suficiente para cobrir todo o prisma aqui, então. Ó. Aqui. Beleza. Vamos ver se dá para mostrar sem derrubar. Olha o B.O. já. Tá vendo? Cobriu todo o prisma certinho, tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? Puxa aqui. O certo se a água tá acho que na temperatura de 24 graus, 25 graus, alguma coisa assim. Mas, ele tem compensação de temperatura, então vamos ver o que acontece, né? Então liguei ele aqui, carrega aqui, só mostra aqui a temperatura, tá 23 graus, eu vou até apertar, eu vou ver se eu consigo trazer aqui, ó. Tá vendo?
Ó, eu vou apertar o 0 agora. Tá vendo? Foi para 1000. Por quê? Porque é água de DRO, então não tem sal nenhum, então tá zerada a água, né? Beleza, calibrado. Então agora a gente pode desligar, secar aqui. Vamos secar aqui, ó. Isso aqui é só para tirar a água, não é para esfregar, tá? Porque se você não pode riscar o prisma. Então só seca. Aí você secou. Aí você passa o algodãozinho aqui para tirar qualquer excesso. Não precisa esfregar muito, é só secar mesmo, né? Pronto. Agora eu vou ali no balde onde está ciclando a água salgada e vou trazer um pouquinho de água salgada para a gente testar e ver qual que é a salinidade. Só um minutinho. Bom, eu trouxe aqui a água salgada, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou colocar aqui no prisma. Salgada. Beleza. E aí a medição normal para ver qual que é a salinidade, né? Vou trazer para cá. Vou ligar. Aparelho ligado. E eu vou apertar o botão aqui de leitura. Read. Olha lá. 1024. Então essa é a salinidade do balde que eu estou ciclando as bactérias ali na sala, né? Antes de o aquário chegar. Bom, é isso. Basicamente é isso daí. O refratrômetro digital é isso. Não tem muito segredo. Deixa eu secar de novo aqui, né? Seca aqui a prisma. Seca o botãozinho aqui. E o ideal é... Deixa eu só descartar aqui a água salgada. E vou pegar um pouquinho de água DRO, só para tirar o sal daqui do prisma, né? Jogar um pouquinho aqui, ó. Só para limpar. Para limpar e não ficar nenhum resquício de sal, né? Beleza. Pronto. Secou. Vou deixar aqui do lado aqui. Pronto. Agora a gente vai tentar fazer uma solução de calibração para a gente conseguir calibrar o chinesinho, né? O chinesinho basicamente coloca uma gota de água aqui e a gente olha aqui pelo vamos ver se dá para ver aqui. Opa. Esses celulares que tem várias câmeras hoje em dia a gente não sabe. Aqui, tá vendo? Então a gente consegue medir aqui. Bom, vamos ver. O que eu vou fazer? Eu vou medir se tem realmente 1 litro de água nessa vasilha aqui, né? Porque eu peguei a água de RODI, então 1 litro de água é 1 quilo, né? Só que o pote aqui pesa 105 gramas, então tem que ter aqui 1.105 gramas aqui nessa balança aqui, né? Então vamos ver qual que é a quantidade de água que vai ter. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, muito provável que não. Deixa eu ver, aumentando aqui. Opa! Tá vendo? 1.245 gramas, que é mais que 1 litro. Então eu vou ter que diminuir aqui, né? Então eu vou jogar um pouquinho de água fora. Vou pegar um copo para descartar aqui, vai que eu preciso voltar o copo, né? Então eu preciso tirar aqui 100 gramas, né? 100 ml. Vamos ver. 1.120, então preciso tirar aqui mais 15 ml. Cadê a pipeta? Vou tirar 15 ml aqui. Sim, 1.118, 115. Só ficar 11,05. Ó,
11, 11,09, um pouquinho mais, 0,8, 0,6, 5, 11,05. Vamos ver aqui se vocês conseguem ver. 11,05. Por quê? Porque o pote em si tem 105 gramas, né? E a água, então, agora a gente tem exatamente 1 litro de água. Aí o que eu vou fazer agora? Vou tirar já para não dar pior. A gente tem esse sal aqui da Aquaforest, ele fala o seguinte: para a gente chegar num 35 partes por milhão, né, a gente precisa de... Cadê? Aqui. 35 partes por milhão, ou 1026, a gente precisa de 415 gramas para cada de 10 litros de água. Então, para fazer 1 litro de água, a gente precisa de 41,5 gramas, certo? Então, a gente tem que abrir aqui o sal. Quando você for manusear sal, não vacile e deixar aberto, porque senão vai empedrar esse sal aqui, né? Então, vou usar esse copinho aqui. Vou jogar nesse pote aqui que eu já calculei. Vamos ver aqui, ó. Desligar a balança. Desliga. Liga a balança. 0. Aqui 54 gramas, é isso aí. Então a gente precisa de 41,5. Mas eu consigo fazer a tara. Então, se eu desligar a balança aqui, colocar o pote e ligar a balança, ele tem que dar 0. E aí tudo que eu for pôr, ele já calcula descontando aqui o valor aqui da... Ó, tá vendo? Deu 0. Deu 0. Então, vamos calcular aqui. Vai ser a quantidade certinha aqui. Desculpa aí se o vídeo ficar muito longo. A galera vai ter paciência de ver um vídeo longo desse, tão chato, né? Então a gente precisa de 41 gramas e meia. Vou pegar um potinho aqui. Já tem 21. Trinta e duas. Né? Tá aqui marcando. 36. 38. 40. A gente precisa de 41,5, beleza? Agora eu preciso que esse sal aqui esse baldinho aqui, vamos fazer a solução. Bom, certo era fechar aquele sal ali que está aberto, né? Mas ainda tem escovinha de dente aqui, ó, só para utilizar como colher.
ficou um pouco de sal aqui, mas a gente vai fazer a gente vai misturar aqui. Para que não precipite, né? Isso aí. Agora, então aqui na teoria a gente tem uma água aqui com uma solução que está em 1026 ou 35 partes por milhão. Agora a gente vai fazer a medição no chinês, né? Então basicamente a gente coloca aqui 2, 3 gotinhas aqui só para cobrir todo esse prisma aqui. Coberto todinho. Agora a gente vai olhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo olhar primeiro. Olha lá. Vamos ver se eu... Aí. Tá em 1022? É. Me parece 1022. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a chavinha e girar aqui esse parafuso até chegar em 1026 ou 1027, né? Pronto. Carregado. Bom, então é só por isso mesmo. É muito ruim para calibrar, é muito difícil aqui o manuseio aqui, então por isso que eu acabei comprando esse revatômetro digital, que é muito melhor mesmo. Dá para sobreviver com isso daqui, principalmente que você sabe que se você não vai misturar 1 litro de água para fazer só uma solução. Esse 1 litro aqui é uma margem de erro muito grande. Se você colocar 1 grama a mais, 1 grama a menos, ele vai acabar dando uma salinidade diferente do que o esperado, né? Mas se você for fazer, sei lá, 10 litros, 100 litros e você colocar a quantidade de só 1 ou 2 gramas, ela não vai fazer tanta diferença no final da conta, né? Então, eu recomendo comprar um densímetro de precisão, né? Aquele de vidro, se você tiver paciência e cuidado para utilizar, senão você compra um digital desse daqui, ou aquelas canetinhas da Hanna mesmo, que também é ruim, mas você pelo menos tem uma noção do que está acontecendo. Bom, então é isso aí, pessoal, fica por isso mesmo. Não sei se eu tive tanto sucesso assim em fazer essa calibração aqui, mas é uma experiência. Valeu, obrigado.